O decreto dominical é um delírio adventista? Onde está isto na Bíblia? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje o vídeo é um vídeo muito instrutivo. Eu tenho estudado esse tema sobre o decreto dominical já há um tempo, né? E já assisti vários vídeos, li vários livros e hoje eu queria trazer algo para vocês novo, né? Existem algumas lives, alguns vídeos, né, do pastor Michelson Borges, do pastor Eleazar Domini, do pastor Gilberto Tais e também do Jefferson Araújo. Recomendo todos esses canais para vocês assistirem, tá? Mas o que eu vou trazer aqui é um pouquinho diferente. Eu vou tentar trazer uma linha mais no Apocalipse, onde encontrar o sábado, o domingo, o decreto dominical no livro do Apocalipse, tá bom? Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos e também seguir a gente lá no @Cecilio7. Já passamos aí dos 10 mil inscritos, seguidores lá no Instagram. E sempre tenho postado alguma coisa da minha vida pessoal, tá? @Cecilio7, segue a gente lá. E também quero convidar você para entrar no grupo do Telegram, aqui embaixo, você entra no link e participa com a gente, né? A gente tem ali postado pedido de oração, temos feito algumas perguntas, eu tenho mandado áudio, ali fica mais fácil para eu poder me comunicar com vocês, né? E se você quer o conteúdo deste seminário, deste vídeo, né? Pode entrar lá no grupo, pedir que eu vou mandar para você esse PowerPoint que eu vou apresentar aqui, tá certo? E lembrando você de também ouvir os nossos podcasts, o podcast Minuto Profético. Eu lancei aqui recentemente um podcast falando sobre a sacudidura. Eu tenho certeza que esse tema é importante para você nesses últimos dias, tá? E lembrando você de assistir os nossos últimos vídeos aqui que eu postei no canal. Graças a Deus o nosso canal está com mais engajamento graças a você que tem participado, assistido, curtido e comentado. E outra coisa, muitas pessoas têm me procurado para adquirir a camiseta Minuto Profético, tá? Então assim, se você quer adquirir essa camiseta, primeiro eu preciso de uma parceria com alguém que faça camisetas. Se você conhece alguém que produz camisetas e quer fazer uma parceria comigo aí para poder facilitar a distribuição dessa camiseta, então entre em contato com essa pessoa e peça para entrar em contato comigo, tá bom? Quem sabe a iPromove possa nos ajudar nessa parceria, tá bom? Se você quer nos ajudar com isso, então divulgue aí. Sem mais enrolação, bora lá! Vou tentar fazer aqui de uma forma bem... uma síntese ou de uma forma bem simples falar sobre o decreto dominical, que é um assunto muito amplo, tem várias vertentes, mas eu vou tentar seguir uma linha aqui, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, estou aqui com o meu PowerPoint e minha luzinha vermelha. Então vamos lá, gente, vamos ver como que eu me saio aqui nessa gravação aqui, que para mim é algo novo, né? Deixa eu clicar aqui. Bom, o nosso texto base é Apocalipse capítulo 13, né? 12, 13 e 14. Então, o decreto dominical seria um delírio adventista, né? Como muitos dizem. Veja, esse delírio adventista eu já ouvi em alguns lugares, mas recentemente uma pessoa colocou lá, decreto dominical, um delírio adventista. Isso me deixou um pouquinho intrigado, então resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Então, no final, quero fazer as minhas conclusões e deixar que você também faça as suas, beleza? Então, vamos lá. O texto base do decreto dominical é Apocalipse 13, né, do verso 16 e 17. Ali nós encontramos um texto muito categórico em dizer que haverá um decreto que vai proibir pessoas de comprar e vender, a não ser aqueles que tiverem a marca da besta, né? Existe na Bíblia o selo de Deus e a marca da besta. Tá? Mas aonde entra o decreto nesse negócio aí? Vamos tentar aqui. O que é um decreto dominical? Vamos explicar um pouquinho. De maneira bem sucinta é o seguinte. É a instituição do domingo como dia sagrado em lugar do sábado bíblico. É a união de vários movimentos sociais, econômicos, ecológicos, religiosos de diversas crenças em torno de um bem comum. Será uma versão do antigo decreto promulgado por Constantino de Roma em 7 de março do ano 321, no chamado Édito de Constantino, com a fidelidade de trazer paz e união.
Então, de forma bem resumida, o decreto dominical é isso: é a instituição de um domingo, de uma guarda de um dia que não é o dia de sábado, né? Decreto dominical, né, porque não é porque é domingo, né? Dominical vem de Dominis, do Senhor. Porque muitos cristãos acreditam que porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia do Senhor então é o domingo e não o sábado, como a Bíblia sempre diz que o sábado é dia do Senhor. Mas inventaram aí que o domingo é o dia do Senhor por causa da ressurreição do domingo. Sábado é coisa de judeu e domingo é coisa de cristão. Mas será que é isso mesmo? Muito bem, vamos continuar nosso raciocínio aqui. Avançando. É possível isso acontecer, um decreto? Sim, é possível. Em diversas partes da Bíblia e na história temos poderes autoritários impondo decretos. Olha só, nós temos isso aqui já lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, o faraó... Veja, eu não vou ler os textos, depois você lê em casa, porque eu quero ser bem rápido aqui, tá? Lá tem um momento em que o faraó fica doido porque o povo estava descansando, se distraindo, né? E a palavrinha que aparece aqui, ó, o povo da terra já é muito e vós os distrai das suas tarefas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse assunto e olha que interessante. Nesse contexto, por determinação do faraó, os israelitas foram privados do descanso sabático. Como assim? O termo traduzido por distrair, em Êxodo 5:5, é o verbo hebraico shabá, descanso. Então já temos aí um decreto já no começo do faraó dando decreto para não descansar no sábado, é para trabalhar no sábado. Um outro decreto que teve foi no livro de Esther. Você vai encontrar ali um plano de Amã para poder derrotar os judeus, né? E tem um texto muito forte ali no capítulo 3 que diz o seguinte, né? Decrete-se que sejam mortos. Um decreto de morte. Interessante que havia pouca diferença entre os persas e os judeus. E dentre as diferenças gritantes era a guarda do sábado, porque o texto diz o seguinte, ó: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre o povo em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpres as do rei. Percebe o seguinte? Então, isso é coisa antiga, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Fica a nossa escolha aí, né? No livro de Daniel, nós vamos encontrar também no capítulo 3 um decreto. Se levanta uma imagem, né, uma estátua, e ali as pessoas tinham que adorar essa imagem. E vocês conhecem muito a história que os 3 amigos de Daniel não se curvaram, porque ali não só tinha apenas uma questão de obediência às autoridades, mas tinha uma prestação de culto, uma falsa adoração a um poder falso. Então isso já é uma sombra daquilo que vai acontecer. Então é possível acontecer um decreto dominical ou um tipo de decreto que possa privar o povo de Deus por não obedecer às leis dos homens. Isso é muito claro nas Escrituras. E um tão conhecido decreto do Constantino aí no século, no quarto século, no ano 321, diz o seguinte, ó: foi o edito de Constantino, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Durante a Idade Média, igualmente, prevaleceu a lei católica romana, que ordenava guardar domingos e festas, o terceiro mandamento em detrimento do sábado da lei de Deus. Percebe então, gente? Isso não é coisa nova, não é um delírio adventista que saiu da nossa cabeça. Nós já temos base histórica de decretos que privam o povo de Deus, que sentenciam à morte o povo de Deus por obedecer às leis de Deus e não a do homem. Mas vamos avançar. No Apocalipse, há menção do sábado ou do domingo? Isso é uma pergunta muito honesta e sincera e precisamos tentar responder isso, tá? Mas perceba o seguinte, no livro do Apocalipse não há referência direta do Antigo Testamento. Como nos Evangelhos é feito muito isso, né? Referência direta do livro de Isaías, do livro de Jeremias. No Apocalipse não tem menção direta dos versos e capítulos da Bíblia, tá? Tem um porquê. Quem sabe um dia eu posso explicar um pouquinho melhor sobre por que João não fez de forma tão direta as menções. Mas entende-se o que na teologia? Que as referências indiretas aos textos do Antigo Testamento são muitas. Tem várias, né? Talvez é o livro que faça mais alusões dos textos do Antigo Testamento. Elas possuem alusões verbais, são palavras idênticas, semelhantes, né?
temáticas, ou seja, uma alusão em que o tema é o mesmo que está se falando ali, e também o terceiro é um tema estrutural. Muito interessante isso, tá? E dentro desse conceito teológico, nós vamos fazer uma análise aqui dos capítulos 12, 13 e 14, que é o centro do livro do Apocalipse, tá? Então vamos lá. Apocalipse 14, do verso 6 ao 7, é uma alusão perfeita, presta atenção nisso, perfeita, porque envolve tantos palavras, né, verbais, né, alusões temáticas e alusão estrutural. Tá? Então Apocalipse 14, do verso 6 ao 7, né, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler aí, é uma alusão perfeita ao Decálogo, especialmente a primeira tábua da lei, né, os 4 primeiros mandamentos. Querem ver isso? Vamos lá. Então, olha só. A primeira alusão, dentro das alusões, né, nós temos alguns motivos, né, ou algumas similaridades. Dentre elas é o motivo da salvação. Então, eu estou querendo dizer que Apocalipse 14, do 6 ao 7, é uma alusão a Êxodo capítulo 20, principalmente os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque em ambos os textos aparece a motivação da salvação. Querem ver isso? O primeiro texto ali em Êxodo capítulo 20, verso 2, vai dizer que eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí Deus salva o povo da escravidão. Percebe? Olha só, lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. O evangelho é a salvação do mundo. Então nós temos as duas motivações aqui, tanto em Êxodo capítulo 20 como Apocalipse capítulo 14. Existe outra motivação. A segunda é a motivação do julgamento. Olha que interessante. Lá no mandamento nós encontramos o seguinte, né? Deus falando, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Julgamento, iniquidade e aborrecimento. Hã? Percebe? Olha lá, Apocalipse capítulo 14, verso 7, também diz aqui, ó, temei, temor, né, a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Percebe? É o mesmo tema, a mesma motivação, salvação e julgamento. Percebe? Mas tem um terceiro aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 14, nós temos também a motivação da criação. E em Êxodo capítulo 20 também. Querem ver? Lá em Êxodo 20, 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus, a terra e o mar. No capítulo 14 diz o seguinte: e adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar. Então, olhando aqui, presta atenção nisso, né? Deixa eu colocar aqui, acho que a minha tela inteira, só para voltar aqui, ó. Aqui. Olha bem aqui. Então, estou dizendo, a Bíblia está dizendo que o Apocalipse ele não tem citação direta de texto, mas ele tem alusões. Dentro dessas alusões, nós temos alusões verbais, temáticas e estruturais. E dentro dessas alusões, né, nós temos que analisar o tema, as palavras e a estrutura. E aqui nós encontramos tudo isso. Nós temos palavras iguais, semelhantes. Nós temos o tema, fidelidade, né? Temos motivação da criação, da salvação, né? E a estrutura também é semelhante. Então, concluindo aqui, Apocalipse 14, do 6 ao 7, é uma referência indireta, porém uma alusão perfeita aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. E o sábado está ali. Percebe? Não estou forçando a barra, estou apenas mostrando para você que João escreveu algo claro para os judeus daquele tempo. Para nós precisamos de um exercício para ver essa riqueza na literatura, para ver ali a adoração, o sábado, o mandamento, a fidelidade. Perceberam? Vamos continuar o raciocínio então? Então voltamos ali à nossa telinha. Ali, beleza. Continuando lá então. Qual a intenção de um decreto dominical? Rapidinho. Nos capítulos 12 ao 14, existe um conflito envolvendo adoração. O centro do Apocalipse, ele está mostrando para nós que lado nós estaremos da adoração. Do falso profeta, da besta ou do Deus verdadeiro. Ok? Olha só, existe 7 referências, grava isso, muito interessante. Existem 7 referências claras a uma falsa adoração.
né? Olha aqui os textos, você pode ver, então tem 7. Só que interessante, o único chamado à verdadeira adoração está nessa alusão clara da lei de Deus, que é Apocalipse 14, do 6 ao 7. Enquanto existem vários chamados para a falsa adoração, no caso 7, existe apenas uma. E nesse miolo, no centro do livro, está aí um clamor para uma adoração verdadeira, que envolve adorar o Deus Criador, o que fez o céu, a terra e o mar, e a fidelidade a todos os seus mandamentos, inclusive o sábado. Vamos lá. O tema deixa claro que envolve fidelidade a Deus através de uma adoração nos moldes que o Senhor quer. Isso é muito importante. Deus quer adoração, mas do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Presta atenção nisso. E o texto-chave também é Apocalipse 14, 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí alguns vão falar assim, tá, é os mandamentos, né? Não, mas nos mandamentos não está o sábado. Aí é uma conversa para um outro momento, se esses mandamentos incluem o sábado. Eu creio, a Bíblia apresenta e está usando o texto de Êxodo capítulo 20, uma referência clara ao sábado como o dia do Senhor, né? Então, assim, é muito claro que os mandamentos aqui incluem a guarda, a observância, a fidelidade a um dia. Mas calma, tem mais coisas pela frente. Vamos lá, continuando. O sábado é quem revela, sábado revela quem é o Senhor, ou seja, o Criador. Quem você adora? Eu adoro o Senhor. Que Senhor? O Criador. E como que eu sei que é o Criador? Porque eu guardo o dia que o Criador pediu para eu guardar. Estão percebendo? Porque nesse dia eu relembro quem é o meu Criador, eu relembro quem é o meu Redentor, é o sábado. Poderia ser a segunda? Poderia. Poderia ser a terça? Poderia. Poderia ser o domingo? Poderia. Porém, ele dos 7 dias, que são iguais a todos são iguais, né? Todos têm o mesmo tempo, mas porém ele abençoa, santifica e descansa. Ele escolheu. Perceba, querido, guardar o sábado não tem lógica, é uma questão de fé. Não fique tentando achar lógica para guardar o sábado, não tem. É só uma questão de fé. Ele pediu e a gente faz. É a mesma coisa quando a gente lembra na questão do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. A fruta era igual a todas, porém só tinha uma coisa ali. Qual era? O aspecto da obediência e da fé. Você pode comer de todos os frutos, mas desse você não come. Vocês estão percebendo? É fé, querido. Não fique tentando achar lógica para guardar o sábado. Nós temos muitos textos bíblicos que apontam para isso e clamam para uma obediência ao sábado. Mas se você quer lógica, desculpa, você não vai encontrar lógica. Você pode encontrar lógica nos 9 mandamentos, mas no sábado não tem. Porque o sábado é uma questão de fé e é uma busca não dos nossos interesses, mas do interesse de Deus. Então, guardar o sábado é nada mais do que justificação pela fé. E muitas pessoas confundem como justificação pelas obras. Não, eu não guardo o sábado porque eu mereço descanso. Eu não guardo o sábado porque Deus... porque eu estou cansado, porque eu mereço. Não, eu guardo o sábado por quê? Porque Ele descansou. Porque Ele me abençoou todos os dias. E no sábado eu descanso, eu celebro junto com Ele. Ok? Vamos avançar. Agora eu separei aqui, gente, um paralelo que existe na lei de Deus, né, nos 4 primeiros mandamentos aí, com Apocalipse 13. Perceba a contrafação. Então nós estamos falando agora do tema aqui, qual é a intenção do decreto dominical? A intenção é roubar de Deus a verdadeira adoração e levar a adoração a um Deus falso. Observe comigo, no primeiro mandamento diz assim, não terá outros deuses diante de mim. E nós vamos encontrar em Apocalipse 13, nos versos 4, 8, 12, o seguinte: adoraram o dragão, também adoraram a besta, adorarão todos que habitam sobre a terra, né? Olha a segunda besta, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Percebe? Assim como Deus quer adoração, a besta quer adoração. Segundo mandamento, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança, você conhece muito bem. E olha só o que a besta também pede, aos que habitam sobre a terra, eles pedem, né, que façam uma imagem à besta. E fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É coincidência isso? Não, querido, é Jesucidência.
Deus está mostrando para nós que existe um falso poder tentando imitar Deus em tudo, não só no sábado, criando um domingo falso, um dia falso, mas em tudo. E o cerne disso é a adoração, a adoração. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E olha só o que essa besta, esse poder faz, né? Sobre as cabeças, né? A besta tinha o quê? Ela tinha nomes de blasfêmias, proferia arrogâncias e blasfêmias. Blasfêmia, gente, é tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, eu me coloco no lugar de Deus. É blasfêmia, percebe? E vamos para o quarto mandamento. O quarto mandamento diz o seguinte, ó, lembra do dia do sábado para o santificar, o sétimo dia é o sábado do Senhor, tarará, você sabe tudo isso, né? Olha o paralelo que existe ali, ó. Em Apocalipse 13:17 diz assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Percebe que a marca aqui está ligada a uma autoridade? Deus diz que ele é o Senhor do sábado e ele pede para que a gente lembre-se dele e guarde esse dia porque ele é a autoridade. E a besta, né, ele quer trazer a autoridade para si, ele rouba a autoridade. Tá? E olha só o último paralelo aqui que eu fiz, ó. Perceba que em Êxodo capítulo 20, do 8 ao 10, nós temos a afirmação assim, ó. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro é para fazer alguma coisa, né? É para guardar o sábado, todos. E olha só que interessante. Em Apocalipse 3:16 diz assim, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Então perceba que Satanás ele não é tão criativo, não. Ele rouba aquilo que existe. Ele destrói o verdadeiro construindo o falso. Perceba que Satanás ele não falsifica algo que não existe. Por exemplo, você não vai encontrar uma nota falsa de R$7. Por que você não vai encontrar uma nota falsa de R$7? Porque não existe uma nota verdadeira de R$7. Então Satanás ele imita o que Deus faz e traz adoração para si. Então qual a intenção de um decreto dominical? Tirar a atenção de Deus, tirar a atenção do Criador, tirar a atenção dos homens para devoção ao Senhor e trazer para si. Ok? Continuando, vamos lá, vamos avançar. Quando ocorrerá? Muitos perguntam, mas agora, esse ano, já, quando? Então eu tenho algumas contribuições aqui, ó. Essa profecia não estipula data específica, mas fala acerca do cenário social e político que antecederá. Né? E nós estamos às portas disso. Né? Um mundo num caos diante de uma pandemia que trouxe aí algumas dificuldades. Hoje o mundo está clamando por um salvador, alguém que possa unir. E quando eu falo unir, eu não estou falando unir em um só pensamento, mas unir em bens comuns, né? Interesses comuns. Tá? Então o cenário está muito propício para que isso aconteça. O que mais? Ainda não chegou o tempo, porque não existem leis impondo a sua observância. Ou seja, o domingo não foi imposto, né? Não foi imposto como obrigação nossa. Então o decreto dominical ele só vai ser considerado a marca da besta quando for imposto, obrigado nós cristãos a guardar esse domingo em detrimento à guarda do verdadeiro sábado. Ok? Então hoje não existe marca da besta. Entende? O selo escatológico de Deus, o sábado como um selo escatológico, ainda não existe. Quando o decreto dominical estiver em atividade, aí sim haverá um divisor de águas e você vai ter que tomar a sua decisão. Tá? Vamos lá, tem mais coisas aqui. Quando essas leis forem postas em vigor, ou seja, quando o decreto dominical for aprovado, aí sim, guardar o domingo implicará em receber a marca da besta. Percebe? Então quem guarda o domingo hoje não está com a marca da besta. Não está. Porque ainda não foi obrigado. Quando for imposto, obrigado, assim como diz Apocalipse 13, 16, 17, aí sim nós teremos que tomar uma decisão certeira. Ok? E isso começa hoje, né, gente? Começa hoje. Né? Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Né? E olha só, os que se recusarem serão tidos como inimigos do bem e da ordem, né? Assim como Elias foi chamado o perturbador de Israel. Então está próximo esse evento. Então chegamos nas conclusões, né? Rapidinho aqui.
Vamos lá, conclusões. Primeira, o Apocalipse nos apela à fidelidade a Deus em tudo, inclusive na guarda do sábado. Ah? Será que isso é um delírio adventista? Ah? Ou a Bíblia está clamando para nós sermos fiéis em tudo? Em tudo. Ah? Muito bem. O decreto dominical é uma contrafação da verdade. Um sábado espúrio que reivindica adoração a um Deus falso. E esse Deus falso, né, a gente sabe que por trás de sistema, governo, está Satanás. Né? E isso nos últimos dias. Né? O decreto dominical é para os últimos dias. Estão percebendo aqui, gente? Se o selo de Deus, se nos mandamentos revela quem é o Senhor, Criador do céu e da terra, foi Ele que criou o sábado, né? O domingo, ele revela um falso sistema de adoração. Guardar o domingo, ou guardar a terça, ou qualquer outro, né? Outro dia, é ir de encontro com a vontade de Deus. Se o sábado clama por um Deus Criador, o domingo, a terça, ou a quarta, ou a quinta, né? Posso dizer assim, qualquer outro tipo de dia, vai clamar para o seu Criador. E no caso, quem criou a guarda do domingo? Quem criou isso? Foram os homens, não foi Deus. Tá? Continuando. A guarda do sábado é uma questão de fé, diferente da guarda do domingo, que será motivado, olha lá, por imposição, por boicotes, censuras e interesses humanos. Percebeu a diferença? Você guarda o sábado porque você é livre e pela fé você é justificado, né? Obedecendo a Deus. Agora, se você guarda o domingo, você guarda porque tem interesses econômicos, tem interesses sociais, tem algum tipo de coisa que você vai ganhar ou vai perder, por isso que você guarda o domingo. Percebe a diferença? Como Deus nos deixa livres, libertos, e Satanás escraviza os seus? Você quer ser um escravo ou um livre? Hã? Se for um delírio, presta atenção, respondendo, né, a tudo aqui. Se for um delírio o preparo pessoal na crença de um decreto dominical, não perderemos nada. Pelo contrário, estaremos mais fortes na fé no Senhor do sábado. Ok? E termino aqui o meu PowerPoint. Voltando aqui, gente. Então, concluindo, não é um delírio adventista. A Bíblia fala de um decreto que vai roubar a adoração a Deus. E você vai ter que escolher, né? E o sábado, ele é um protagonista nesses últimos dias. Porque o sábado revela quem é o Deus Criador. E você vai adorar o Criador ou a criatura? O Criador pede o sábado, a criatura pede o domingo, ou a quarta, ou a sexta, você vê o que você quer. Mas nós sabemos que ele vai ser o domingo, porque o domingo já vem sendo imposto, né? Desde Constantino. A Igreja Romana adotou o domingo como dia do Senhor. Né? Então, querido, a resposta aqui é um delírio adventista o decreto dominical? Não é. Então espero que você tenha compreendido de uma maneira bem rápida aqui para você perceber que no Apocalipse o sábado é presente. Por que é presente o sábado no Apocalipse? Porque o Apocalipse nos chama para uma adoração ao Senhor, para a guarda dos seus mandamentos, inclusive o quarto mandamento. E é importante sempre lembrar, gente, que nós estamos num cenário muito caótico, onde qualquer momento as nossas liberdades elas podem se perder. Nós podemos perder a liberdade. Lembra quando aconteceu o ataque a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial? Houve ali o que nós chamamos foi chamado de ato patriota, né? Patriota, acho que é ato patriota. Onde vários japoneses que moravam nos Estados Unidos foram rapidamente cerceados, perderam alguns direitos e foram investigados. Aconteceu mesmo quando houve o ataque do dia 11 de setembro de 2001, ataque às Torres Gêmeas, e muitos muçulmanos também passaram apertado porque perderam alguns direitos e foram investigados. Será que isso não vai se repetir? Será que isso é algo utópico acontecer? Eu creio que não. O momento que nós estamos passando de pandemia tem mostrado para nós que quem tem a caneta na mão tem o poder para tirar a sua liberdade. Então, cuidado.
Deus te abençoe, te ajude nos estudos. Se você pensa diferente, né, pode colocar aqui nos comentários, mas por favor, não precisa me ofender, tá bom? Coloque aí os seus argumentos. Quem sabe agora eu posso gravar um vídeo defendendo ou tentando falar sobre a guarda do sábado na Bíblia, né? Mas eu achei prudente falar sobre esse decreto porque é um tema que muitas pessoas têm me perguntado. E eu tentei mostrar de uma maneira diferente do que já tem muito na internet aí. Tá certo? Outra coisa, eu procurei saber sobre o decreto, esse decreto de Apocalipse 13, 16 e 17, por outros cristãos, por outros irmãos na fé, que não sejam adventistas. E eu vou ser muito sincero para vocês. A boa parte da cristandade, ou do cristianismo, né, está perdido, porque eles nem sabem, estão perdidos em saber o que é esse decreto. Então nós adventistas estamos dando uma contribuição para vocês de que esse decreto de Apocalipse 13 está ligado a adorar ao homem, né? E nós precisamos adorar a Deus. Apocalipse 14 é um convite para nós pregarmos essa mensagem de adorar um Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no @Cicílio7 e também ouvir os nossos podcasts. E também, eu tô falando bem rápido aqui para não... né? Entra aqui no grupo do Telegram, tá certo? Um forte abraço para você, nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu! Vixe, foi rapidinho. Aí parou. Tchau!